Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos, caras amigas, caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Estes próximos dias são para nós de muita expectativa, porque no dia 29 estamos comemorando data do Dr. Bezerra de Menezes e estamos lançando sua obra mais recente, por meu intermédio. O livro se intitula Jesus e Nós. É o quarto livro que psicografamos da sua autoria. Aqueles que desejarem podem fazer já o seu pedido à Boa Nova Editora, que será a empresa nacional e internacional que fará a apresentação do livro. Por uma coincidência, o dia 29 é uma terça-feira, dia de nossa reunião, que iremos naturalmente dedicar a este venerando apóstolo do Espiritismo e, sobretudo, da caridade. Todos nós temos intuitivamente a ideia de qual o objetivo da nossa vida na Terra. Nascemos, vivemos, morremos, renascemos. No túmulo de Allan Kardec, no Père Lachaise, em Paris, está essa frase que foi colocada quando ele desencarnou, em 1869, pelos espíritas belgas, numa homenagem ao grande mestre, porque o relacionamento de Kardec com a União Espírita Belge foi grande e profundo. Muitas pessoas que leem a frase atribuem-na ao próprio Kardec, mas como não está afirmada, essa ideia tem passado às gerações. A frase é, portanto, da União Espírita Belga, demonstrando que a vida é este suceder de acontecimentos. Fenômeno biológico, o nascer, o existir fisicamente, morrer biologicamente e renascer. Quando perguntaram a Voltaire, nos dias da Revolução, se ele admitia a hipótese da reencarnação, o eminente pensador e um dos idealizadores da Revolução Francesa deu uma resposta muito interessante. Ele perguntou: apareceu a primeira vez? Sim. E por que não a segunda? Se nós surgimos do que seria o nada, qual é a dificuldade agora em voltarmos sendo parte do tudo? A reencarnação sempre foi um motivo de desconfiança de algumas doutrinas filosóficas e religiosas. Primeiro, porque apoiavam suas teses na negação, no materialismo, no niilismo, nas manifestações históricas,
Mas a partir do século XVII, exatamente quando houve a separação da religião e do Estado, graças a três eminentes pensadores, um alemão, um francês e um inglês, que procuraram colocar a religião no seu lugar. Teologia, fatos paranormais. Então, esses fatos paranormais dizem respeito à teologia, à vida transcendente, se existir. E os demais fatos da experiência da então ciência empírica, que determinava, através da física newtoniana, que nós somente acreditamos naquilo que tocamos, naquilo que vemos, naquilo que sentimos. Isto é, o materialismo, resultado da nossa sensibilidade. Através dos nossos 5 sentidos materiais, nós acreditamos porque são evidentes, são reais. Mas, a partir de 1872, o notável físico inglês William Crookes, fazendo experiências, descobriu os raios catódicos. A primeira experiência não material apresentando algo material. Por isso ele ganhou da Inglaterra o prêmio de Ser e começou a fazer experiências na sua residência. Havia uma jovem menina de 13 anos que experimentava fenômenos estranhos. Ela guardava o objeto no lugar e, quando ia buscá-lo, não estava. Noutras vezes, ela dialogava com seres que ela afirmava serem espirituais. E, de tal forma, se tornou célebre que a imprensa cercou-a de exigências e fez uma reportagem danificando-lhe o caráter e dizendo que todos os fenômenos eram farsa. E ela era portadora de um grupo de detetives que se encarregava de receber notícias de pessoas mortas e ela transmitir como se fossem dadas por aqueles decujos. Então, aos 13 anos, ela teve uma ideia. Ela procurou pessoalmente o eminente sábio, considerado o maior sábio da Europa, e lhe fez uma proposta. Mr. Crookes, eu sou médium, eu vejo os espíritos, dialogo com eles, e eles fazem coisas que eu não entendo por meu intermédio. Há pouco tempo, eu fui o motivo de escândalo da imprensa londrina. E, depois de pensar muito, eu cheguei à conclusão de deixar-me examinar por uma pessoa de alta responsabilidade científica. E consultei vários cientistas. E, por unanimidade, eles disseram que o senhor era a maior autoridade em física, química e outras doutrinas científicas. Proponho-lhe, eu virei à sua casa quantas vezes o senhor determinar. Permitir-me-ei ser desnudada, examinada nos orifícios naturais, tomar o laxante ou qualquer outro produto que me produza vômito, para não ter nada no estômago, e faremos umas experiências. Ele foi tomado de surpresa com a audácia dessa menina. E disse, mas que experiências são? Ela disse que, nesse estado,
em profundo sono, pelos meus orifícios da face, pelo nariz, pela boca, pelos ouvidos, uma substância pardacenta é visível a todo mundo. E essa pasta que flutua no ar toma formas humanas e declara que foram pessoas que viveram na Terra. Como eu não tenho conhecimento do que se passa, não sei explicar, mas todos aqueles que vão às nossas reuniões acreditam que sejam seus parentes que morreram. Então, o que eu desejo do senhor é muito fácil. Assinaremos um contrato. Eu virei à sua casa, o senhor me mandará examinar por uma comissão de senhoras ou de senhores, faremos a experiência sob controle, eu toda amarrada numa cadeira ou no móvel, e ao terminar a reunião, o senhor dirá se esses fenômenos são fraudulentos ou se eles são verdadeiros. Detalhe final: se forem fraudulentos, eu me submeto a um inquérito e poderei ser presa por estar fraudando. Mas, se forem verdadeiros, o senhor colocará seu nome, afirmando que eles são legítimos. Crookes, que era a ciência viva da Inglaterra então, ficou surpreso e sem saber o que fazer. Pediu-lhe uma semana para pensar, acreditando ser uma brincadeira de uma jovem, qualquer uma farsa. Por fim, quando ela voltou na próxima terça-feira, trazia um documento que ela mesma escrevera e apresentou a ele. Sentindo-se desafiado, ele firmou o documento e marcou uma data. Convidou 10 senhoras amigas dele para examinarem a jovem Florence Cook, era o seu nome. Ela foi desnuda diante das senhoras, foi examinada, ela se prontificou a tomar um vomitório, porque as pessoas, quando querem negar, não temem o ridículo. Diziam que ela antes engolia metros e metros de gaze, detinha no estômago, e na hora do transe ela fazia a expulsão da gaze no estômago. E a gaze flutuava, o suco gástrico não interferia, flutuava, tomava formas humanas. A ideia é tão chula que não merece qualquer consideração. Então, eu tomarei um purgativo, tomarei um vomitório para não ter nada. Mas eles a dispensaram do vomitório, porque não daria tempo e poderia abalar a saúde. Nessa noite, a senhorita teve os olhos vedados, vestiu um pijama masculino, que foi apertado nos pés, foi atada a uma mesa por cordões e cordas fortes e passado um tecido negro à frente para que não se visse o que é que acontecia com ela sozinha naquele pedaço de espaço. E, subitamente, enquanto se orava um Pai Nosso, essa é a medida do tempo, a cortina se abriu e apareceu um senhor. Apareceu, começou a conversar, porém a conversar um inglês muito antigo. Todos ficaram assustados e, naturalmente, tiveram a preocupação de contar, apesar da penumbra, quantas pessoas estavam presentes, porque poderia ser alguma daquelas pessoas vestida a caráter para impressionar. Foi esta a primeira sessão. Durante 4 anos, Florence veio à casa de Crookes, se tornou amiga íntima,
brincava com seus filhos. E a prova mais notável que fez foi quando ele perguntou que dentro da física, dois objetos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Logo, a matéria não atravessa a matéria sem produzir danos. E ele colocou documentos tradicionais de família dentro de um cofre na vista de todos. O cofre foi trancado, foi aplicado segredo e a chave foi entregue a uma pessoa ali presente. Ela entrou em transe e o espírito Beni Buá materializou-se. O cabelo assanhado, o aspecto masculino, a voz, e chegou defronte do cofre, estendeu a mão. E todos viram, através do aço do cofre, os objetos saindo, os documentos saíram e estão hoje no Instituto de Pesquisas Britânicas, em Londres, onde está a maioria dos objetos materializados por Florence Cook. A mediunidade dessa menina era de uma forma tão impressionante que ela colocava sementes de abóbora em um vaso, suspendia a mão e em 20 minutos as sementes germinavam. Em 2 horas, cresciam e davam o seu fruto. Porém, o mais importante é que depois dos 4 anos de pesquisa, ela estava com quase 17 anos, ela perguntou àquela comissão de investigadores, alguns convidados da Rússia, Alexander Aksakov, da Itália, o pai da antropologia criminalista, de Paris, vários cientistas, e de convidados especiais na área das ciências habituais. Nessa noite, ela disse, afinal, eu necessito de uma resposta, porque a partir de hoje eu não venho mais. E Crookes, com o próprio punho, escreveu, posso afirmar, nesta data, 25 de maio de 1875, que os fenômenos da senhorita não são uma possibilidade. Eles são um fato real, constatado por todos nós. Porque tivemos o cuidado do lugar em que ela ficou sentada, cavamos, tiramos o piso para ver se havia algo enterrado, que ela desenterrava durante a reunião e enterrava depois. Ela devia ser uma mágica fantástica. Então, posso afirmar que os fenômenos são reais. Consagrou esta carta à mediunidade. E ele passou a estudar com outros cientistas, como Charles Richer, o pai da fisiologia humana, que foi Prêmio Nobel de Fisiologia e considerado o maior cientista francês do século XIX. Depois de 20 anos, portanto, ele teve a ocasião de escrever uma carta a uma amiga de nome Dubs. Estes fenômenos não têm a mínima possibilidade de ser fraudados. São reais. Foi um momento glorioso do Espiritismo, porquanto, concomitantemente, na Itália, o pai da anatomia, também cuidadoso investigador
das debilidades cerebrais, ouviu falar que havia uma moça de nome Eusápia Paladino que produzia fenômenos curiosos, brincadeira. Se colocava um objeto no lugar e ela dizia, passe para tal lugar. O objeto flutuando na vista, todo mundo passava. Como também pessoas mortas apareciam. Ele, sendo um materialista, criou inclusive uma teoria sobre o cérebro, que mais tarde a antropologia considerou uma teoria falsa. Ele foi visitá-la em Nápoles. E Nápoles tem o seu dialeto especial. Mas, como ele não era napolitano, ele preferiu falar o italiano. E falou com a senhorita. Ela veio à sala de sua casa, recebeu com muita gentileza. Era meio analfabeta e um tanto tosca. E ele lhe disse, senhorita, eu soube que a senhora é capaz de mover um objeto sem tocar de um lugar para outro. Isso é verdade? Ela olhou para ele e disse, bem, para o senhor, eu posso fazer uma coisa mais interessante. Ele sentado, 10 da manhã, ela numa poltrona. Então ela reclinou-se e, pelos orifícios naturais, começou a sair aquela energia que a ciência chama ectoplasma, a substância exterior que envolve a célula. E ele ficou espantado. Por onde estaria saindo aquela fumaça, que era aquilo? Foi formando e formou uma senhora com um chale ao ombro. Ela deu a volta e, chegando nele, disse, Cesare, filho mio, e começou a conversar. Era a mãe de César Lombroso. E então ele ficou pasmado diante daquela senhora de baixa estatura, Eusápia era de 1,70 m mais ou menos, falando o dialeto deles, que ela não sabia, nem de onde ele era, nem que dialeto falava. E, a partir daí, Lombroso começou a estudar Eusápia Paladino, que era profissional. Ela cobrava. Ela usava uma expressão hoje americana, time is money. Mas ela usava assim, meu tempo tem valor. E como queriam toda hora, para ela viver tinha que comer. Então ela cobrava as sessões e realizou sessões. Em algumas, o que é interessante na vida dela é que ela fraudou. Ela adorava bons vinhos, como bom napolitano. E um grupo de cientistas, temendo que ela fraudasse, embebedou-a, porque ela, sem discernimento, certamente fracassava. E Charles Richer escreveu esta frase monumental. O que mais me impressiona em Eusápia é que ela, quanto mais bêbada, melhor médium ela é. Até parece que era espírito de Umbanda, porque ela estava bêbada, fazia os fenômenos. Mas, algumas vezes, ela não estava bem. Porque a mediunidade não é um milagre, um dom. É um fenômeno orgânico e nem sempre acontece. Muitas vezes o médium quer que aconteça e não acontece. E, na maioria das vezes, não quer e acontece. Chico Xavier um dia me contou uma muito engraçada. Ele disse, Divaldo, tem semanas que eu passo o tempo todo semi-mediunizado. Psicografo poemas, romances. É uma agonia. E outras semanas que não pareço médium, não sinto nada. E então Emmanuel lhe disse, a mediunidade é semelhante às ondas do mar. Quem veja uma maré baixa e não tem a oportunidade de aguardar o tempo, não acredita na maré cheia que virá.
somos nós que provocamos o fenômeno. O fenômeno vai daqui para aí, não é daí para aqui. E eu achei interessante, porque até antes da morte, muito combalido, sem forças, ele psicografou. A Rede Globo, naquela época, o Fantástico, com a Lida Nagli, foi filmá-lo, ele trêmulo, o lápis na mão, e o Espírito Maria Dolores escrevendo um poema alexandrino, através de um homem de 92 anos, muito doente. Saiu daí, 2 dias depois morreu, provando a autoria do fenômeno de lá para cá. Então, esses sábios, e dezenas, como Alexandre Aksakov, que era médico do czar Nicolau II da Rússia, deixaram uma documentação sobre os fenômenos materiais imensamente comovente. E então deixaram a doutrina espírita, na sua feição de ciência que investiga, provas contundentes da imortalidade da alma. Chico Xavier recebeu mais de 10.000 cartas de pessoas desencarnadas para a sua família. Eu tive a honra de o conhecer em março de 1948. Portanto, até 900 foi um período longo de relacionamento. Ia visitá-lo 2 vezes por ano. E certa vez eu estava em Miami e peguei uma gripe muito forte. Terminou meu programa e eu estabeleci a data do retorno. Naquele tempo, a Varig fazia algumas escalas nesses voos. E havia uma escala no Rio, outra em Belo Horizonte. E eu achei a ideia ótima, porque eu poderia ficar 2 dias em Belo Horizonte, dava um saltinho em Pedro Leopoldo, que são 40 quilômetros, e conviveria com o Chico algumas horas. Então, fiz um telegrama. Naquele tempo que a gente fazia o telegrama, e ele chegava depois da gente. Porque o Brasil tem coisas lindas, só no Brasil acontece isso. Mas ele recebeu. Era uma quarta-feira. E eu tinha um anfitrião desde há muitos anos, Emanuel Chaves. Então, eu disse, olha, Emanuel, hoje é uma quarta-feira, é dia que Chico não tem sessão. Vamos fazer uma surpresa a ele? Disse, vamos. Então, ele pegou o carro, levou-me à casa do Chico, que estava fazendo umas cartas. Não tinha ninguém, exceto Eurípedes e a auxiliar doméstica. Então, foi aquele contentamento dos encontros. Me conte como foi a viagem. Ele gostava que eu contasse as novidades, os acontecimentos. Eu não sou de falar muito, então fui falando, fala para lá, fala para cá. Quando deu 9h15, nós estávamos sentados a uma longa mesa, ele no extremo, eu no outro, a auxiliar doméstica ao lado dele, se ele tivesse qualquer necessidade. E o Emanuel foi comigo, sentou ao meu lado. Muito bem, ele então, ipsis verbis, diz assim, Divaldo, vamos orar? Hoje a nossa noite está vazia, vamos orar? Eu digo, oh, mas que bom. Ele abriu a gaveta, tirou papel e lápis, pegou um maço, pôs para mim, outro maço pôs para ele e colocou os lápis para mim e ele ao lado. E então ele disse, Emanuel Chaves, faça uma oração, por favor. Meu amigo Emanuel, um espírita de valor, começou a orar. E comoveu-se. E daí a pouco, Chico entrou em transe.
começou a escrever. Eu estava na outra ponta, experimentei um transe e comecei a escrever. Escrevemos 1 hora, mais ou menos. Eu terminei primeiro, ele terminou depois. E então, com um dos mais encantadores sorrisos, ele me disse assim: Divaldo, sabe quem veio lhe escrever? Dona Ana, é o nome de minha mãe. Ele sabia, porque nós confidenciávamos, falávamos nossa infância, nossos problemas mediúnicos. Dona Ana veio de fazer uma carta. E eu sei que doutor Bezerra escreveu por você para mim. Eu não tinha olhado ainda o nome do espírito. Então, disse, não existe. Eu brincava com ele assim: Chico, você não existe. É uma piada portuguesa. Dizem que um português foi a um jardim zoológico e viu uma girafa. Era um animal tão estranho que ele causou uma surpresa muito grande. Quando ele saiu, perguntaram: o que é que você achou mais interessante? Ele disse: um bicho que tem lá. Aquele bicho tem, não tem? Tem, mas ele não existe. Então, a piada é muito modesta. Tem, ele viu, pegou, como é que podia ter aquele pescoço? Aquilo não existia, era fantasia. Eu até dizia para a Chica assim, digo, você, meu velho, a gente toca, mas não existe. Ele gostava dessas coisas ingênuas. Então, ele me disse, vou ler a sua primeiro. Minha mãe era analfabeta. Ela aprendeu algumas palavras comigo, que lia o Evangelho para ela, todos os livros, e ia explicando. Basta dizer que há um capítulo no Evangelho chamado Nostalgia. E numa tarde muito agradável, sentado na varanda, na outra casa, eu disse, mãe, tem aqui um capítulo lindo, eu vou ler para a senhora. Nostalgia. Ela disse, e o que é nostalgia? Era tão ingênua. O que é nostalgia? Eu disse, olha, nostalgia é assim, é uma tristeza de uma coisa boa que nos aconteceu. Por exemplo, seu casamento com o pai, já tem mais de 50 anos. Então, tem hora que a senhora fica assim, ela disse, nostálgica. Era muito inteligente, era mais do que eu. Então, nostálgica, eu digo exatamente. Pois bem, começa a carta assim, meu filho quando eu estava aí na Terra, você me dizia, mãe, a senhora é tão inteligente que eu lhe vou ensinar a ler e escrever em 1 semana. E eu lhe respondia, meu filho, eu já tenho tanta bobagem na cabeça, para que botar mais? É melhor ficar ignorante. Era ipsis verbis o que nos aconteceu por mais de 30 anos. Para brincar, eu dizia assim, mãe, eu lhe ensino 1 semana. Meu filho, a minha cabeça já está cheia de confusão. Se botar essa outra confusão, eu enlouqueço. E morreu analfabeta. Eu, então, tive um choque. Mas um choque doutrinário, porque ela era analfabeta e estava escrevendo com uma correção linguística muito bonita. Ora, isso era um erro doutrinário meu, porque a ignorância era da matéria, não era ela. Em encarnação anterior, ela havia sido uma grande poetisa que usou mal o dom, e por isso, nesta, voltou analfabeta para aprender a pensar e a pensar bem. Pois bem, e segue a carta. Quantas saudades! Hoje completa 10 anos que eu me separei do corpo. Eu não me havia lembrado. Era o 10º aniversário de sua desencarnação. E eu senti uma vontade muito grande. Fui eu quem o inspirou
a vir a Pedro Leopoldo, porque eu queria lhe escrever. Eu queria lhe dar a alegria imensa de que já sei ler e escrever. Eu fiquei com a cara desse tamanho. E foi lendo a mensagem. Nós éramos 13 irmãos. Quando ela vai terminando a carta, ela diz assim: diga a Genésio, para ele falar com João, que José... E aí citou 12 nomes dos meus irmãos. Que se me pedir para eu dizer agora, em ordem decrescente, eu tenho que dar uma paradinha para pensar. Todos em ordem decrescente até mim, que ela não citou. Então, estou colocando todos eles. Não fique com ciúme, porque a carta é para você. Por isso, não botei seu nome. Bom, e eu fiquei pasmado, porque até do ponto de vista de memória é fantástico. E continuava. Ela disse assim: meu filho, quando eu desencarnei e cheguei aqui, eu tive uma alegria imensa, porque eu encontrei uma amiga lá de Feira de Santana que me foi receber. Essa amiga, Dona Maria do Carmo, morreu no dia 10 de julho de 1935. Nós estávamos em 1980. Bom, e então, ela alegrou-se muito, era uma senhora pobre como eu. Foi uma festa, nosso encontro, meu filho. Então, eu guardei silêncio para você perceber que os humildes, os pobres de espírito, como está no Evangelho, gozam o reino dos céus. Minha amiga é um espírito angelical. E eu me beneficio das suas luzes. E escreveu 36 páginas a lápis. Eu estava cada vez mais surpreso. Porém, quando ela falou na senhora, e na data da morte da senhora, eu digo: está errado. Está errado, porque em 1935 eu estava com 8 anos. E minha mãe não tinha, que eu soubesse, nenhuma amiga com esse nome. Nós morávamos numa cidadezinha. Os vizinhos eram pouco. Eu conhecia todos os amigos de minha mãe, todos. E ela nunca havia falado dessa amiga. Então, eu, de imediato, digo: é um engano. Em linguagem espírita, é filtragem perturbadora. Bom, mas não disse nada. Terminei de ler e ele me disse: ela está dizendo que a sua amiga está sorrindo muito do seu raciocínio. Mas quem estava sorrindo era ele, né? Mas eu fiz de conta que eu não entendi. Cheguei aqui, a Salvador, e perguntei ao meu irmão mais velho. Portanto, em 1935, meu irmão tinha 34 anos, porque ele nasceu em 1901. Eu perguntei: Genésio, você conheceu todas as amigas de mãe? É claro. E Dona Fulana? Essa, lá em Feira, nem tem ninguém com esse nome. Eu digo: mas não tinha nenhuma senhora, amiga? Não. Eu perguntei aos 12, ninguém conhecia. Essa mulher não existiu. Eu, então, tirei uma licença na repartição, fui à Feira de Santana e pedi ao prefeito, doutor João Durval, nós éramos colegas de escola antes, para permitir que um tabelião me mostrasse os livros de óbito do ano de 1935, porque se ela morreu nessa data. E então eu fui ao cartório e li todos os nomes dos mortos. Não tinha o nome da mulher. Eu aí olhei 34. Eu digo: um errinho para...
Olhei até 27, a data do meu nascimento. Nada. Olhei para frente, nada. Eu digo, eu tenho que avisar a Chico que houve uma falha. Mas, como o Chico era terrível, eu digo, vou me dar uma chance. Havia em Feira de Santana um pesquisador histórico. Em toda a cidade do interior tem uns intelectuais, realmente pesquisadores, historiadores, poetas. E esse, Laudelino, era realmente um pesquisador incrível. Ele descobria até o que não existia. Eu fui a ele e digo, olha, eu não posso ficar mais de uma semana. Passei aqui que eu estou vendo tudo que é traça que existe nos livros de óbito. Eu gostaria que você pesquisasse com tempo se houve, em alguma época, uma senhora com esse nome. Ele disse, essa está boa. Pegou, anotou, viajei. Passaram 6 meses. Um dia eu recebo um cartão e uma carta. Era dele. Ele dizia o seguinte, Divaldo, eu encontrei a morta. Você não é capaz de imaginar. Por volta de 1935, apareceu a chamada Lei dos Municípios. Por exemplo, Feira de Santana era um município que tinha umas 10 vilas pertencentes ao município. Salvador era uma imensidão dessa área de praia enorme. Em 1935, veio uma lei de municípios, transformando muitas vilas em município. Por exemplo, Plataforma era uma vila, agora um município de Plataforma é uma cidade. E aconteceu que uma cidadezinha próxima de Feira, 12 quilômetros, São José das Itapororocas. Nessa cidade nasceu e viveu a grande heroína Maria Quitéria, a grande lutadora na Guerra do Paraguai. Portanto, exaltem-se as mulheres, não apenas Joana de Ângeles, Ana Neri, que foi a primeira enfermeira latino-americana e que foi para a guerra para salvar os filhos, saindo de Cachoeira. Nossa história é linda. E então, São José das Itapororocas, que era uma vila, se tornou uma cidade. Daí, quando se procurava cidade em 1935, não existia. O que aconteceu? A senhora era protestante e morreu. Não pôde ser enterrada em Feira de Santana, porque não tinha solo sagrado para protestante. O cemitério não enterrava senão católico. Resultado, levaram o corpo para São José da Itapororoca. Daí o registro é morta em Feira de Santana e aí enterrada, que seria o município de Feira de Santana. Esta é uma prova de parapsicologia que eu entreguei ao maior pesquisador de parapsicologia, que foi o doutor Hernani Guimarães Andrade, para ele fazer uma prova documental, eliminando toda e qualquer hipótese. Telepatia, sempre se recorre. Mas, bem, minha mãe morreu em 72, a senhora em 35, o coveiro, que era a única pessoa, por 50, 60 mais ou menos. Ninguém mais ouviu falar nessa senhora, senão sua família, que desapareceu e não existia ninguém mais em Feira de Santana. A única pessoa que se refere à senhora é minha mãe,
que era sua amiga. E existe, a senhora existiu. Mais tarde, nós fomos procurar família, procurar documentos, e eu tenho uma pastinha, prova da imortalidade. Porque não há argumento que possa dizer, não, isso é arranjado. Eu não sabia de nada, nenhum dos meus irmãos, mas mãe sabia. E como era muito modesta, muito humilde, muito calada, ela foi encontrar a sua amiga. Daí a imortalidade da alma é de uma beleza comovedora, de uma beleza que realmente nos comove o coração. Há pouco instante, atendendo umas pessoas, alguém me diz assim, teria notícias de minha avó? Eu disse, pois não. Que data morreu? A pessoa falou, mas eu não entendi. Pensei que era atual. Disse, não, foi há tempo já, há uns 10 anos ou mais. Eu ia retificar a anotação. Na hora que eu levantei a cabeça, olha a velhota, ao lado, ela ao lado, então ela me disse, é minha neta. Eu era uma velhota terror. Todo mundo me respeitava. Diga para minha filhinha que eu continuo muito bem, tomando conta da família, e tal, e tal, e tal. Ali, há pouco. Eu não evoquei, não anotei o nome só depois, mas ela estava acompanhando a filha, porque ela disse assim, a minha filha vinha a uma sessão espírita, eu digo, é minha vez de falar com ela que eu estou viva. Veio e falou, e a senhora se comoveu naturalmente. Assim, a imortalidade da alma é a promessa de uma vida grandiosa. Eu dizia no começo que todos nós temos a intuição do que queremos para a nossa vida, o que é a felicidade. E para a felicidade, a busca. Na psicologia filosófica, a busca é a coisa de maior importância. Todos nós estamos buscando. Às vezes, nem sabemos o quê. Agora, na época das síndromes de ansiedade, a pessoa diz assim, eu estou ansiosa, mas nem sei por quê. Né? É por causa dessa psicosfera que varre a terra, amedrontando-nos. A gente vai, liga a televisão, sexo. Liga a televisão, droga. Liga a televisão, futebol, uma vez ou outra. O mais tem preferência longa. Pega as redes sociais. Eu gostava de saber notícias, como não tenho tempo, então, antes de deitar, eu sempre olhava. Agora eu não olho nem com creio em Deus Padre, porque se olhar eu não durmo. Das cenas de vulgaridade, de baixeza, não são imorais, não, são piores que imorais, constrangedoras. Eu não abro na frente de ninguém, porque eu fico com vergonha. Por exemplo, uma pessoa nua frontal é chocante. Por mais avançadinho e depravado que a pessoa seja, é chocante, é antinatural. A gente vê o índio, é natural, não nota. Mas o civilizado, chamado, o indivíduo de cultura, do nudismo, não deixa de ter um choque. Daí a gente ri. Sempre ri, diz assim, que simpático. Mentira, que horror! Tanta banha ali, as ordens. Então, é uma coisa lamentável. Mas este é a filosofia da busca. E o que é que a gente lê? Faça tudo que lhe der na cabeça. Tudo. Mas isso não é filosofia. Isso é psicopatia, é esquizofrenia. O esquizofrênico faz a sua vida. O esquizofrênico não é um doente, entre aspas. Ele faz a sua vida, seu mundo, e entra no mundo. Então, o outro não interessa. Não é dele.
convencer um esquizofrênico é impossível, porque ele fala outra linguagem, ele está vendo na mente outra coisa. Só tem um meio, ir com ele e ir desviando até chamá-lo à realidade com o tempo, porque é um transtorno neuronal dos mais graves da história da humanidade. É uma das doenças, a lepra e a esquizofrenia, são histórias da humanidade desde o homem primitivo. Então, nós perdemos o senso. Nada mais belo do que um corpo quando é bonito. Mas o exemplo de beleza para os gregos era Vênus, a Vênus de Milos, o Apolo de Belvedere. Eram os dois biótipos da beleza, a harmonia. Agora, eles são gordos. Na mentalidade de hoje, é gordo, porque tem que ser tuberculoso e olha lá, para estar na moda. Ora, então nós criamos uma cultura, porque essa cultura é da geração passada para essa. De repente, e ainda se pede mais libertinagem, ainda acha um pouco. Eu perguntei a uma dessas pessoas avançadas, o que é que está faltando? Ele disse assim, sabe que o que me dá na cabeça. Eu, então, disse, eu vou lhe dar o endereço do Juliano Moreira, porque o que lhe der na cabeça você vai fazer, não tem dimensão, não tem capacidade. Quando nós temos a consciência, em psicologia, consciência é o setor da vida inteligente mais complexo, porque a consciência não é inteligência, não é conhecimento, é discernimento. Discernir uma coisa da outra e optar pela coisa certa. Então, é a palavra justa para Carl Gustav Jung, quando ele escreveu o livro a respeito de Jó, a personagem da Bíblia. Então, nós temos necessidade de uma ética para falar do nosso filho. A nossa mulher, há tempos, era muito comum, na minha terra, chamar a mulher de patroa. Ah, é a patroa, não sei o quê. E um dia, eu conversando com um amigo, ele disse, não a chame de patroa, porque isso é uma falha do inconsciente, que está vendo nela não a esposa, mas uma cobradora. Sua esposa é cobradora? Ele disse, é. Eu digo, aí está, a patroa. Converta a patroa em esposa. Eu disse, mas como? Meu bem. E se eu não sentir nada, com o tempo aprende. A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Diga mentindo, você não mente? Eu digo bastante. Né? Então diga, olá, meu bem. Olá, meu bem. Porque filosoficamente não há esposa nem namorada que aguente essas duas palavras, meu bem. Ficam, coitadinhos, pensam que é verdade. E no fim é verdade. É uma verdade, porque cria um vínculo. Eu tenho visto casos comovedores. Tenho muitos amigos. Então, eu estava há poucos dias conversando com um amigo e a esposa dele estava na cozinha. Ele, então, fez assim, amor! E eu digo, quem será? E ele, amor! Ela, hein? Ele diz, o nome dele é Amor. Não, Divaldo. Estou chamando porque eu adoro minha mulher. Eu digo, nossa, eu posso também chamá-la de amor. Ele então riu. Mas quanto bem faz a gente ser bem tratado. Agora chega o marido de cá, tudo bem, bruxa? Qual é a mulher que aguenta
Ou então, já chega muito, hoje eu estou levado da conta. Mas deixa isso na rua. Ela esteve trabalhando, e vice-versa. Porque também, ao contrário, ele chega e ela, já chegou, né? E aí já... Então, nós temos a procura. Procure o bem para você. Ache-o no seu coração. O que é que me faz bem? Eu sei de tudo que me faz bem. E quando não me faz bem, eu evito. Então a coisa vai começando na mente, eu digo, bom, vou mudar de província. Aí mudo. Em vez de ficar pensando nisso, eu penso em Hollywood. Penso numa película grandiosa. Ou penso simplesmente no gesto bonito que eu vi há poucos dias. Eu saí para cortar o cabelo e vi alguém jogando garrafa de plástico na rua. E atrás vinha uma moça muito bem vestida e uma sacola. Então alguém jogou de um carro, ela retrocedeu, pegou a garrafa, botou dentro da sacola. Eu digo, nossa, que distinção na rua. Muita gente acha que a rua é um chiqueiro. Aí um outro que estava na frente viu e jogou ainda uma garrafa com água. Ela pegou. E eles zombaram e ela foi numa boa. Chegou a casa, não é? Levando aquilo tudo. Mas antes de ela chegar em casa, eu disse assim, muito bem, senhora, meus parabéns. A senhora reúne para dar para alguma instituição, já queria pedir para a mansão, né? Aqui para nós. Ela disse, não, é que na minha rua tem um catador, e ele tem uma corcunda, e é um sofrimento catar. Eu, aonde acho uma garrafa, eu me abaixo porque eu não sinto nada. Coleciono e quando ele passa eu dou. Mas, como a necessidade dele é mais do que as garrafas, eu boto um dinheirinho na boca de uma garrafa para atender às necessidades dele. Eu, então, disse assim, minha senhora, eu ganhei o ano porque a senhora me ensinou a viver. Ainda tem coisas muito lindas ensinando-nos a viver. Não observemos somente o depravado. O depravado é alguém que tem um conflito terrível. A pessoa vulgar, que está querendo o primeiro lugar nas redes, é uma pessoa infeliz, que não se realizou. Psicologicamente, a opinião não é minha, é da psicologia, não se realizou, então, chama a atenção pelo lado oposto, por aquilo que gostaria de ser. Então, nós cristãos, que ouvimos este chamado, vinde a mim, tomai a vossa cruz, porque todos nós temos uma cruzinha, temos um cruzeiro, temos um crucifixo, varia o tamanho, mas todos temos. Tome a sua cruz e siga-me, e eu lhe darei o reino dos céus. É uma promessa comovedora, tão bom quando alguém diz assim, bom dia, e eu ouço pessoas que não respondem, resmungam, falam, Aí eu me faço entender e digo assim, olá, estou falando bom dia. Mas ele vai encontrar outro bom dia. Nós podemos tornar o mundo melhor. A função de qualquer religião, de qualquer filosofia ética e da psicologia é oferecer-nos o que nós estamos buscando, a felicidade. E a gente pode ser feliz com muito pouco. Quantas vezes nós estamos contrariados e vem o filhinho sorrindo, se joga nos braços da gente. Adeus, contrariedade. A gente vê uma pessoa gentil nos falar com tanta gentileza que a gente fica com vergonha de ser tosco. E assim a vida nos enriquece. Foi isso que Jesus nos ensinou. A religião dele é essa. E é isso
exatamente o que os espíritos nos ensinam. Eles nos dizem a nós, os médiuns, e todo mundo é médium, necessitando educar, para que amemos a vida, para que tenhamos a alegria de viver. Ter 96 anos de idade já entristece um pouco a gente. E às vezes, amigo, diz, que Deus lhe dê uma longa vida. Eu digo, pare, mais longa do que essa eu vou chegar ao século 80. Mas de vez em quando eu dou uma olhada assim a cidade que eu conheci de uma forma e agora de outra, digo, que maravilha é a vida, que fantástico. É a gente ver a vida brotar de um grão, de uma semente. A gente vê um animal devorar outro dentro da lei da sobrevivência. Cada dia o sol. Ontem foi uma tempestade horrível. Hoje o rosto do sol está sorrindo para nós. Ontem nós éramos capazes de nos suicidarmos por uma contrariedade. Hoje, aquela contrariedade deu tão errada que a vida nos presenteou com uma coisa tão boa. E a gente diz assim, viu? Se eu tivesse escorregado, olha aqui. Então, gostaria de deixar para pensar essa busca, que saiamos daqui encontrando, primeiro, em Cristo. Notem que detalhe, eu sou a luz do mundo. Quer dizer, precisa ser muito grandioso para ser o sol. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta estreita. Quer dizer, ninguém passará por mim sem sofrer. É um fenômeno da natureza, biológico, sociológico. Sofrer faz parte. Eu sou o caminho. Quanto é bom. Eu estava lendo há poucos dias de 17 monjas da Revolução Francesa que foram condenadas à guilhotina pelo crime de serem católicas. Então, a Madre Superiora disse a todas 17, que bom, nós vamos para a casa de nosso Pai. E uma delas começou a chorar e disse, mas a dor da guilhotina, e a Madre disse, não dói. É tão rápido que o sistema nervoso não decodifica, porque quando corta os neurônios, ainda estão em função. É como se a vida continuasse, e aí vem um grande sono. Elas passaram a ser exemplo do poder da fé. Então, Jesus disse, eu sou o caminho da verdade e da vida. Então, em qualquer problema, chamemos por ele. Ah, mas eu não acredito. Não faz mal, chame. Se chamar um palavrão, você também não acredita. Descarregue no bem e faça de sua vida